Coisa. O senhor esqueceu de falar de Saul Hammer, né? Genesis Unbolt, né? Cita no seu livro, né? John Sailhammer foi um outro livro fantástico que eu li durante a minha pesquisa, Genesis Unbound, que é Desamarrando Gênesis. Porque, inclusive, a proposta do John Sailhammer já era numa direção da linguística funcional, só que num relacionamento com a chamada teologia canônica do Brevard Childs. O que ele faz? Ele quer ler o texto como um discurso. Porque esse é um outro ponto bem interessante em Brevard Childs, né? Um cara que eu admiro também pra caramba. Era um exegeta, teólogo de Antigo Testamento liberal, mas um cara muito honesto. Muito honesto. Então, o Childs, ele percebe que o discurso ele era coeso e coerente, que são dois termos muito importantes na análise do discurso. Se existe coesão e coerência. E aí ele pega e mostra lá que aquele negócio assim das fontes de Gênesis, o JE, DP e tal, veja, o cara é liberal, tá? Então não estou citando um conservador, que o pessoal xinga de fundamentalista, não, o cara era liberal. Era professor nada mais, nada menos do que da Cátedra de Antigo Testamento da Universidade de Yale. Então, veja, não é um mané, né, querendo se aventurar em Antigo Testamento. Então, o Childs, que vai influenciar o Sailhammer, ele vai dizer, gente, a gente ainda acha que há fontes aqui. Ele não abre mão de que, na verdade, Moisés não foi o autor, tinham as 4 fontes, mas ele vai dizer assim, a gente tem que concordar que o último redator que fez a revisão do texto, ele deu coesão e coerência à Torá, de tal maneira que o texto corre como um discurso uno. Então, olha só o que ele percebeu. Uma coisa que vários exegetas judeus já vinham falando há muito tempo. Mas essa coisa da gente não dialogar com a exegese judaica faz a gente ficar anos-luz atrás de várias coisas que já estavam resolvidas. Então, olha só. Ele pega e percebe uma coisa óbvia. Torá é um livro. Torá não são 5 livros, como a Septuaginta partiu lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não, é apenas um livro. Como livro, é apenas um discurso que está em 5 sessões. Qual é aí a observação do Childs e outros exegetas que começaram a olhar, inclusive agora, mais recentemente, foi publicado nos Estados Unidos e a Cultura Cristã publicou o trabalho desse cara chamado Michael Morales. Michael Morales. Quem subirá ao monte do Senhor? Uma análise da teologia de Levítico. Por quê? O que eles começaram a perceber é o seguinte, que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio era um discurso só, construído numa estrutura quiásmica. Então, para quem não está familiarizado com o que é o quiasmo é uma técnica redacional semita, não é dos judeus. É uma técnica redacional semita, onde o autor, o escritor, ele vai pegar uma ideia e ele pode trabalhar essa ideia na poesia como column 1 e column 2, ou seja, a primeira linha, a segunda linha, mas ele pode trabalhar isso daí num discurso narrativo. O que aconteceu? A análise dos caras foi o seguinte, quando eu leio Gênesis, a palavra terra, Eretz, ela predomina no discurso todo, mostrando que a Gênesis está preocupada em mostrar a terra construída, a terra caída e a terra a ser resgatada. Quando eu chego no Êxodo vem a promessa dessa terra que vai ser resgatada. Então, o tema da promessa vai controlar o Êxodo. Então, eu chego em Levítico. E em Levítico, Deus começa a mostrar como é que o povo deve viver em santidade para essa terra que ele prometeu entregar a Israel. Quando eu saio de Levítico e vou a Números, surpreendentemente, o tema da promessa que estava em Êxodo reaparece.
Deus fazendo Israel caminhar em direção para conquistar a promessa do Senhor. E quando eu chego em Deuteronômio, o tema da terra, que era de Gênesis, reaparece. Deus agora dizendo para Israel, a nova geração, como é que eles vão viver dentro da terra que o Senhor Deus criou, que o homem fez cair, e que agora o Senhor está restaurando numa posição estratégica na crescente fértil para ser bênção para o mundo. Então, a terra volta a ser o tema de Deuteronômio. Então, se quem está nos acompanhando pegar um caderno, um papelzinho, anotar aí, vai colocar assim, letra A, Gênesis, terra. Embaixo, letra B, Êxodo, promessa. De embaixo, letra C, santidade, que é Levítico, santidade. E aí vai perceber que Números volta ao tema da letra B, que é promessa. Então, no quiasmo, a gente coloca B', Números, promessa. E vê que o tema terra, que era de Gênesis, volta em Deuteronômio. Então, não pode ser outra letra a não ser A', é a retomada do tema de A, que é a terra. Quem está no meio? Quem está no meio é Levítico com o tema santidade. Ou seja, quem é que controla o discurso da Torá? Levítico. E qual é o tema da Torá? A santidade. O Deus que nos criou para viver em santidade numa terra que foi perdida pelo pecado, usurpada por pecadores, e que agora ele leva a promessa para reconquistar essa terra e restaurar a santidade a partir dos homens caídos. E então, a partir dessa promessa, essa exigência da santidade, Números caminha agora mostrando Israel em direção a essa promessa, e Deuteronômio mostrando, essa é a terra que Deus está nos dando e é assim que viveremos em santidade. Ou seja, o eixo do discurso, Levítico. É ali que está toda a interpretação da Torá. Então, o Childs percebeu isso daí e disse assim, olha, ainda que eu acredite que tenha fonte JEDP, o texto é coerente, o texto é coeso, e no centro dele todo o que controla é o código de santidade de Levítico. É a partir daí que o John Sailhamer e vários outros que entenderam a tese da teologia canônica de Childs pega e diz assim, cara, então nós temos que revisitar todos esses textos sob o olhar canônico. E o Sailhamer se tornou um especialista. Ele não só escreveu esse livro genial, Genesis Unbound, como ele escreveu uma análise teológica da Torá, e é uma análise que tem quase 900 páginas. Um negócio assim fenomenal que o John Sailhamer fez, onde ele vai analisar tudo, o discurso, o gênero, a estrutura. Então, puxa, John Sailhamer foi um cara que me abriu os olhos para muita coisa no estudo da Torá e me levou ao Brevard Childs. Eu tenho a obra do Childs, compartilho essa visão do cara, porque é a análise do discurso